pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e na nossa aula de hoje nós vamos ter uma aula de geografia e nós vamos falar sobre a variação de temperatura e suas implicações. Então vamos iniciar, como sempre, observando os nossos objetivos de hoje. São eles: conhecer o que é a variação de temperatura, associar as mudanças de vestuário à variação de temperatura e entender como os hábitos alimentares mudam de acordo com a variação de temperatura. Então vamos lá. Podemos definir temperatura como o maior ou menor grau de calor que faz em um determinado lugar. O frio é a ausência do calor. Também podemos definir temperatura como o índice de calor ou de frio que pode ser medido nos corpos com um termômetro, por exemplo. Então aí nós temos uma menina com um termômetro, né? Então ela está mostrando esse termômetro. Então vamos lá. Você sabe o que é um termômetro? É o aparelho utilizado para fazer medidas de temperatura, seja ela fria ou quente. A temperatura do ambiente em nossa volta nem sempre é a mesma. Ela varia de acordo com as características de cada local. Vamos conhecer agora como a variação de temperatura pode interferir nas transformações que ocorrem em nossa volta e em nosso dia a dia. Então, na página 199, o clima interferindo na temperatura. Existem diversos fatores que influenciam o clima de uma determinada localidade. O que é clima? Clima é o conjunto das variações do tempo em determinada região. Nem sempre aqui no Rio faz o calor que faz lá em São Paulo. Às vezes aqui no Rio está muito calor e em São Paulo está frio. Assim vai acontecendo em vários outros locais. Mas lembre-se, o tempo é o conjunto de variações que sentimos ao longo dos dias. Você já observou que nem sempre o clima é o mesmo? Ele varia de acordo com o lugar. Por exemplo, as regiões que ficam no sul do Brasil costumam ser mais frias, ou seja, com as temperaturas mais baixas. E as regiões que ficam no centro-oeste são mais quentes, ou seja, com temperaturas mais altas. O clima interferindo na mudança de vestuário. A variação de temperatura interfere na mudança de vestuário de diversas maneiras. Em regiões de clima quente, com a temperatura elevada, é recomendado usarmos roupas mais leves, frescas, para que possamos nos sentir confortáveis. Página 200. Em regiões de clima frio, precisamos ter alguns cuidados especiais com o nosso vestuário, ou seja, com as nossas roupas, de forma que o nosso corpo fique bem protegido. Por isso, é recomendado usar luvas, meias, toucas, casaco, calça, entre outras. Pode ser cachecol, a máscara que a gente não pode esquecer, né? O frio pode causar arrepios, calafrios. Em alguns momentos, sentimos a sensação de congelamento em nossos pés e mãos. Alimentação e o clima. A variação do tempo influencia na agricultura, pois as mudanças nas condições do tempo podem provocar impactos em nossa alimentação. Em regiões de clima seco, por exemplo, os pequenos agricultores, aqueles que produzem grande parte dos alimentos que consumimos, são prejudicados, pois a falta de água provoca a redução da produção de alimentos. Secas intensas e chuvas frequentes são capazes de destruir um grande plantio e, desta forma, afetar o nosso consumo final, ou seja, a nossa alimentação. Então, o que a gente pode perceber? Que nem sempre os extremos são muito legais para o nosso clima, porque se ele tiver muito frio ou muito calor, ou chovendo muito, pode afetar as plantações e com isso afeta na nossa alimentação. Então agora na página 201, o Aprendendo um pouco mais,
Você sabia que a cidade de Yuma, no Arizona, é o local mais ensolarado da Terra? Neste local, o sol brilha em média 313 dias por ano. Olha só! Já o Polo Sul é o lugar com a menor quantidade de sol. Interessante, né? Então foi o que a gente já tinha visto lá no início da nossa explicação. Existem alguns lugares que possuem mais calor, outros mais frio. Então depende muito da localização desse lugar. Se ele é mais para um lado que faz muito frio ou se ele é um lugar que faz muito calor. Então depende muito dessa variação do clima, tá? Então vamos iniciar as nossas atividades na página 201. Temos aí, número 1. Clima é o conjunto das variações do tempo em determinada região. Sim ou não? 2. Circule a imagem que representa um termômetro. 3. O clima varia de acordo com o lugar. Pesquise com muita atenção uma imagem que represente regiões de clima frio, uma imagem que represente regiões de clima quente e cole no espaço abaixo. Em seguida, compartilhe sua atividade. Então, se você não tiver como recortar e colar, você pode desenhar e escrever o lugar que você imaginou que fosse frio e o lugar que você imagina que seja muito quente. Número 4. Observe com atenção o ambiente à sua volta e faça um lindo desenho. Não esqueça de observar se o clima está frio ou quente. E em seguida, compartilhe o seu desenho com os seus colegas. Então, quero um desenho bem bonito, tá? Com essa sua observação. 5. Leia o trecho e em seguida encontre as palavras destacadas no caça-palavras. Lembrando, palavras destacadas são aquelas que estão em negrito, bem pretinha. O clima nada mais é do que o conjunto de variações do tempo ocorridas em cada lugar. Por exemplo, as regiões que ficam no sul do Brasil costumam ser mais frias, ou seja, temperatura mais baixa. Então, aí nesse caça-palavras, vocês vão procurar 3 palavrinhas: clima, tempo e temperatura, tá bom? Marque aí bem bonito. 6. Que tipo de roupa devemos usar no frio para proteger o nosso corpo? Marque um X na resposta correta. Então, aí nós temos 4 imagens para a gente marcar esse X aí com uma observação bem legal. 7. O clima interfere na mudança do vestuário, sim ou não? E de que forma? Escreva aí que eu quero saber, hein? 8. O clima e a alimentação possuem alguma relação? A gente falou sobre isso na página 200. Qualquer dúvida, volte um pouquinho, faça a leitura novamente, tá? Então, agora a nossa frase para a gente finalizar nossa aula de geografia de hoje. O planeta Terra precisa de cuidados especiais. Faça a sua parte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!